Revisitando Kardec, Episódio 3. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Vamos pensar juntos? Durante décadas, multidões atravessaram países inteiros em busca de João Teixeira de Faria. Chefes de Estado, artistas, médicos, pessoas desesperadas, doentes sem esperança. Homens e mulheres procurando sentido para dores que a vida parecia incapaz de responder. Ali, diante dele, muitos choravam, relatavam curas, sentiam paz, acreditavam estar diante de uma autoridade espiritual legítima. E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis da espiritualidade humana. Como identificamos uma autoridade espiritual verdadeira? Porque ninguém entrega sua confiança apenas a uma ideia. Entregamos confiança a pessoas, a vozes, a símbolos, a narrativas. E ao longo da história religiosa, certas figuras aprendem a ocupar um lugar quase sagrado dentro do imaginário coletivo. Pessoas que parecem carregar humildade, caridade, sofrimento, renúncia, missão, compaixão. E justamente por isso se tornam difíceis de questionar. Mas então a realidade nos atravessa. As denúncias contra João de Deus não abalaram apenas a imagem de um médium. Elas abalaram uma pergunta muito mais profunda. É possível que uma sociedade transforme seres humanos falíveis em autoridades espirituais incontestáveis? Porque durante muito tempo, muitas pessoas sinceramente acreditaram: alguém que faz tanto bem não pode esconder algo tão terrível. Mas talvez seja exatamente aí que mora o perigo. Talvez o problema não esteja apenas na existência de autoridades espirituais, mas na maneira como as construímos. Quando o sofrimento vira prova de sabedoria, quando humildade vira selo de pureza, quando caridade vira evidência automática de verdade, quando emoção substitui reflexão, quando devoção substitui crítica. E então começamos lentamente a abandonar uma pergunta essencial: quais frutos essas ideias produzem? Mais consciência? Mais liberdade? Mais humanidade? Mais responsabilidade coletiva? Ou mais culpa? Mais submissão? Mais blindagem? Mais medo de questionar? Existe uma frase, atribuída a Jesus Cristo, que talvez seja uma das ferramentas mais profundas para pensar a espiritualidade. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Talvez maturidade espiritual não seja encontrar pessoas perfeitas, mas nunca permitir que alguém se torne grande demais para permanecer aberto ao exame ético, histórico e humano. Capítulo 1. Como se constrói uma autoridade mediúnica? Ao longo da história do espiritismo brasileiro, certas figuras mediúnicas deixaram de ser apenas intérpretes de experiências espirituais e passaram a ocupar um lugar muito mais profundo no imaginário coletivo. Tornaram-se autoridades morais. Não apenas pessoas que falam sobre espiritualidade, mas consciências diante das quais multidões suspendem a dúvida. E talvez a pergunta mais importante não seja: essas pessoas eram sinceras? Mas, como uma sociedade produz figuras espiritualmente incontestáveis? Porque nenhuma autoridade nasce pronta. Ela é construída, narrada, santificada pela repetição afetiva coletiva. E quase sempre seguimos o mesmo roteiro. Primeiro vem o sofrimento. O médium raramente surge como alguém comum. Sua biografia precisa carregar marcas: pobreza, rejeição, doença, solidão. O sofrimento funciona como selo de autenticidade espiritual. Como se disséssemos inconscientemente: quem sofreu tanto não pode estar mentindo. E assim a dor vira credencial moral. Mas, talvez devêssemos perguntar: o sofrimento torna alguém mais lúcido, mais ético, mais verdadeiro ou apenas mais humano? Porque a dor pode produzir sensibilidade, mas também carência, necessidade de reconhecimento, dependência afetiva, idealizações.
Depois vem a missão. O médium não apenas sofre, ele nasce destinado. Sua vida passa a ser reinterpretada. Os sinais estavam na infância. As visões surgiram cedo. Havia uma tarefa espiritual aguardando. A biografia deixa de parecer contingente. Passa a parecer providencial. E isso muda profundamente a forma como escutamos essa pessoa. Porque ela já não fala apenas como indivíduo. Fala como alguém investido de destino. Depois surge a humildade. Quase toda grande autoridade espiritual aprende a repetir: sou apenas instrumento. O mérito é dos espíritos. Mas existe aqui uma contradição delicada. Quanto mais alguém performa humildade dentro de um imaginário religioso, mais facilmente pode ser elevado simbolicamente. A humildade torna-se mecanismo de santificação. E então, multidões dizem: vejam como ele é humilde, logo deve ser verdadeiro. Mas humildade aparente não imuniza ninguém contra fascinação, auto-engano, poder, violência. Depois vem a perseguição. Toda autoridade espiritual precisa, em algum momento, ser incompreendida. Então, críticas passam a ser vistas como inveja, obsessão, ataque espiritual. E aqui nasce um dos fenômenos mais perigosos das estruturas religiosas: a blindagem crítica. Quanto mais sagrada a figura se torna, mais difícil passa a ser interrogá-la sem parecer moralmente inadequado. Depois vem a renúncia. O médium doa dinheiro, abre mão de prazeres, dedica a vida aos outros. E isso produz enorme impacto afetivo coletivo. Mas surge novamente a pergunta: renúncia prova a verdade? Uma pessoa pode sacrificar-se, emocionar multidões, trabalhar pelo próximo e ainda assim estar equivocada, reproduzir preconceitos, cometer violências graves. Então, chegamos à caridade, talvez o elemento mais poderoso de todos, porque ajudar pessoas produz legitimidade emocional imediata. E então surge a frase silenciosa: como alguém que fez tanto bem poderia estar errado? Talvez o caso mais extremo disso tenha sido João Teixeira de Faria. Durante décadas, sua biografia parecia perfeita demais para ser questionada. Origem humilde, missão espiritual, curas, caridade, reconhecimento mundial. E justamente por isso, tantas pessoas não conseguiram enxergar o que acontecia. Porque a narrativa da santidade havia se tornado mais forte que a possibilidade da crítica. No fundo, talvez precisemos nos perguntar: quantas vezes confundimos sofrimento com sabedoria, humildade com lucidez, caridade com infalibilidade, emoção com verdade? Talvez uma espiritualidade madura não seja aquela que destrói autoridades humanas, mas aquela que se recusa a transformá-las em algo acima do exame ético, histórico e racional. Capítulo 2. O problema da blindagem crítica. Existe algo muito curioso na forma como muitas autoridades mediúnicas são tratadas dentro do imaginário religioso. As pessoas afirmam reconhecer que médiums são falíveis. Dizem: ninguém é perfeito. Todo médium é humano. A mediunidade não torna ninguém santo. Mas na prática, essa falibilidade costuma aparecer apenas em momentos muito específicos, quando surgem críticas, contradições, preconceitos, erros históricos ou consequências problemáticas de determinados discursos. Porque enquanto a mensagem consola, emociona, acolhe, produz identificação, confirma crenças, ela frequentemente é recebida quase como verdade espiritual elevada. E então frases mediúnicas passam a circular como orientação definitiva, sabedoria superior, visão ampliada da realidade. Mas basta surgir uma crítica mais profunda e imediatamente aparece a cláusula de proteção. Mas o médium não é infalível. E curiosamente, muitas vezes essa frase não abre reflexão, ela encerra o debate. Porque raramente se pergunta: se o médium é falível, então,
Quais partes da obra refletem limitações históricas? Quais refletem preconceitos culturais? Quais simplificam o sofrimento humano? Quais precisam ser reinterpretadas? Quais talvez tenham produzido efeitos negativos? A falibilidade é reconhecida formalmente, mas não epistemologicamente. Ou seja, afirma-se que o médium pode errar, mas o conjunto de sua autoridade continua praticamente intacto. E isso cria uma estrutura extremamente difícil de questionar, porque o sistema acaba protegido nos dois sentidos. Se a mensagem emociona, é sabedoria espiritual. Se a mensagem se torna problemática, é limitação humana. Então, quase nunca existe um critério claro para distinguir experiência espiritual, interpretação pessoal, condicionamento cultural, ideologia. E talvez isso aconteça porque figuras espirituais não ocupam apenas um lugar intelectual. Elas ocupam um lugar afetivo. Muitas pessoas construíram esperança, sentido, pertencimento, consolo, identidade emocional em torno dessas autoridades. Então, questionar determinadas figuras pode parecer, para muitos, uma ameaça não apenas à crença, mas ao próprio equilíbrio existencial. E talvez seja exatamente aí que nasce a blindagem crítica. Quando uma autoridade espiritual se torna emocionalmente necessária demais, a crítica passa a ser vivida quase como violência moral. Então, discordâncias deixam de ser vistas como reflexão, prudência, investigação, e passam a parecer desrespeito, arrogância, inferioridade espiritual, perseguição. Mas existe aqui uma pergunta profundamente importante. Se reconhecemos que médiums são humanos, históricos e limitados, por que tantas vezes tratamos suas palavras como se estivessem acima da análise crítica? Talvez uma espiritualidade madura não seja aquela que destrói autoridades humanas, mas aquela que consegue preservar afeto, respeito, reconhecimento, sem abandonar reflexão, contexto, responsabilidade ética, exame racional. Porque quando a crítica deixa de ser possível, o risco já não é apenas religioso, é profundamente humano. Capítulo 3. Kardec contra a idolatria mediúnica. Talvez uma das maiores surpresas para muitos espíritas contemporâneos seja perceber que Allan Kardec provavelmente seria muito mais crítico das grandes autoridades mediúnicas atuais do que imaginamos. Porque, ao contrário da imagem frequentemente construída no movimento espírita, Kardec jamais tratou médiums como figuras espiritualmente incontestáveis. Grande parte de O Livro dos Médiuns é praticamente um alerta constante contra fascinação, mistificação, vaidade espiritual, culto à personalidade, confiança cega nas comunicações. E talvez isso seja profundamente importante. Hoje, muitas vezes o médium é tratado como referência moral absoluta, consciência superior, intérprete privilegiado da realidade espiritual. Mas Kardec insistia repetidamente: médiums podem errar, e mais do que isso, espíritos também podem enganar. Essa talvez seja uma das ideias mais esquecidas do espiritismo contemporâneo. Porque Kardec não enxergava o mundo espiritual como um espaço automaticamente puro, sábio e infalível. Para ele existiam espíritos ignorantes, vaidosos, mistificadores, pseudo-sábios, moralmente contraditórios. E isso exigia prudência constante. Kardec usava frequentemente um termo muito importante: fascinação. A fascinação acontece quando o médium acredita cegamente em si mesmo, perde capacidade crítica, sente escolhido, considera suas mensagens superiores, passa a enxergar questionamentos como perseguição. Mas talvez o mais perigoso seja quando a fascinação deixa de ser individual e se torna coletiva. Quando grupos inteiros começam a acreditar que determinada figura possui acesso privilegiado à verdade. E então,
surge a blindagem. Críticas passam a parecer falta de fé. Questionamentos parecem arrogância. Dúvida torna-se sinal de inferioridade espiritual. Mas Kardec insistia: nenhuma comunicação deveria escapar ao exame racional. E é justamente aqui que aparece uma das ideias centrais da codificação, o chamado controle universal do ensino dos espíritos. Para Kardec, nenhuma mensagem isolada deveria virar verdade absoluta apenas porque veio de um médium famoso, um espírito respeitado ou uma comunicação emocionalmente impactante. As mensagens precisariam ser comparadas, analisadas, confrontadas, submetidas à razão, observadas em diferentes contextos e médiums. Ou seja, a autoridade não deveria repousar na figura do médium. Isso é profundamente diferente do que aconteceu em grande parte do espiritismo brasileiro contemporâneo. Aqui, muitas vezes, determinadas figuras tornam-se centros quase sagrados de autoridade afetiva e moral. O médium deixa de ser apenas intermediário, passa a ocupar lugar semelhante ao de guia espiritual incontestável. E talvez exista uma ironia importante nisso tudo, porque o espiritismo frequentemente afirma combater dogmas, mas em alguns momentos transforma médiums e espíritos em referências quase dogmáticas. Paradoxalmente, talvez a postura mais kardeciana hoje não seja aceitar tudo em nome da fé, mas recuperar a dúvida, a comparação, a investigação, a humildade epistemológica e a coragem de perguntar. Porque para Kardec, uma espiritualidade madura jamais deveria temer o exame crítico. Talvez exatamente o contrário.